Boa tarde, turma linda! Tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de ciências? Peguem a apostila de vocês. Na página 28, falaremos sobre calendários. Vocês costumam consultar o calendário para ver quanto tempo falta para o aniversário? Quanto tempo falta para ir naquela festinha que a gente foi convidado? Quanto tempo falta para o Natal, para as férias, para aquela viagem legal? Vamos compreender um pouquinho como os calendários foram criados? Acompanhe comigo aí, página 28, então. Calendários. Podemos dizer que os calendários são formas que o ser humano encontrou para organizar e registrar o tempo. Para isso, ele considerou os fenômenos cíclicos, ou seja, que se repetiam sempre da mesma forma e em certo intervalo. O nascer e o pôr do sol são exemplos de fenômenos cíclicos que foram considerados para definir a duração de um dia. Como esses eventos, nascer e pôr do sol, estão relacionados ao movimento de rotação da Terra, fica fácil entender por que o dia tem 24 horas, pois é o tempo aproximado que a Terra leva para concluir uma volta em torno do próprio eixo. O homem passou a observar os fenômenos que acontecem sempre da mesma forma, e um deles é o nascer e o pôr do sol. Observando este fenômeno, foi definido o dia, que tem 24 horas. Por que 24 horas? Porque é o tempo aproximado que a Terra leva para dar volta no próprio eixo. Temos aqui a imagem do dia, da noite e do dia. Outro fenômeno utilizado desde a antiguidade para definir o tempo é a lunação, ou ciclo lunar, que, como vimos anteriormente, é o período que a Lua leva para completar as 4 fases, ou seja, ser vista da Terra com o mesmo aspecto. Um ciclo lunar completo leva pouco mais de 29 dias, correspondendo aproximadamente ao período que conhecemos hoje como mês. 4 fases: lua cheia, lua nova, quarto minguante, quarto crescente. Então, eu estou olhando para o céu, vejo a lua nova, daqui 29 dias que vai aparecer a lua nova novamente. Compreenderam? Olha aqui as fases da lua. Lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante. Para definir o período de um ano, foi preciso observar as mudanças no trajeto do Sol no céu no decorrer dos dias e perceber que, de tempos em tempos, ocorriam períodos de muito calor ou frio, de maior ou menor quantidade de chuvas, que interferiam no desenvolvimento das plantas e dos animais. Essas mudanças periódicas nos dias são conhecidos como estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. O período de tempo entre duas estações iguais, como de uma primavera a outra, foi usado por muitos povos para definir o ano. Assim como a lua, que define-se o mês, por exemplo, da lua nova até outra lua nova, o ano é a mesma coisa, do início de uma primavera até o início da outra primavera. E aí define o ano. Só mais tarde, estudos mostraram que as estações do ano estavam relacionadas ao movimento da Terra em torno do Sol, translação, que dura aproximadamente 365 dias. As estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. Jogo rápido. Você já deve ter visto um calendário e talvez até tenha um em sua agenda escolar ou na sala de aula. Se possível, observe um calendário e converse com os colegas. Aí converse com o papai, com a mamãe, tá bom? Por que os anos têm 12 meses? Como foi definida a quantidade de dias em cada mês? Por que um dia tem 24 horas? Pensem um pouquinho, respondam no caderno e me enviem a resposta de vocês. Combinado? Agora falaremos sobre os tipos de calendários. Existem muitos tipos de calendários no mundo.
De modo geral, eles podem ser classificados em 3 tipos: solares, lunares e lunisolares. Vamos conhecer cada um deles? Primeiro, falaremos sobre os calendários solares. Solares vem de Sol. Os calendários solares são aqueles baseados no movimento da Terra em torno do Sol, o movimento de translação. O calendário solar mais usado nos dias de hoje é o calendário gregoriano, que foi instituído pelo Papa Gregório XIII, em 1582. Olha o nome do calendário gregoriano do Papa Gregório. Lembra que a gente viu que algumas coisas recebem o nome dos seus criadores? Nesse caso, o calendário recebeu o nome do Papa Gregório. E tem como marco inicial o nascimento de Jesus Cristo, que vai ser o ano 1. O ano 1 é a partir do momento que Jesus Cristo nasceu. Mesmo aquelas populações que têm calendários diferentes acabam acompanhando o calendário gregoriano para melhor se comunicar e se relacionar com outros países e povos. É aquela questão que a gente estava conversando. Algumas medidas, a gente tinha falado de unidade de medidas. Aqui a gente está falando do calendário. Esse calendário ele é utilizado para que, por exemplo, se eu no Brasil uso esse calendário e uma pessoa em outro país não utiliza, como que a gente consegue dialogar? Fala assim, olha, eu vou chegar na sua casa dia 25 de janeiro. Para ele não existe 25 de janeiro, então ele precisa conhecer esse calendário, ele precisa utilizar esse calendário para que exista uma melhor comunicação entre os países, tá certo? Nesse calendário, que você já deve conhecer, o ano está dividido em 12 meses, com 30 ou 31 dias, exceto o mês de fevereiro, que tem 28 ou 29 dias. Isso vocês já sabem, né? Essa variação na quantidade de dias no mês de fevereiro ocorre porque um ciclo solar completo, ou seja, o tempo que a Terra leva para dar uma volta em torno do Sol, não é de exatos 365 dias, mais de 365 dias e aproximadamente 6 horas. A Terra demora 365 dias e aproximadamente 6 horas para fazer a volta completa em torno do Sol, o movimento de translação. Já pensou como seria esquisito ter um dia com apenas 6 horas? Para resolver esse problema, foi criado o ano bissexto. Desse modo, ficou definido que a cada 4 anos, um dia inteiro seria acrescentado ao mês de fevereiro, que teria então 29 dias. Assim, as 24 horas que não foram consideradas nos anos anteriores seriam recuperadas. Lembre-se, 6 horas perdidas a cada ano multiplicado por 4, que vai ser igual a 24 horas, um dia. Então, por isso que é 4 anos, 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas, mais 6 horas dos anos anteriores. Juntando vai dar 24 horas. E esse dia é acrescido no mês de fevereiro, que a cada 4 anos, ao invés de 28 dias, tem 29. Escultura do Papa Gregório XIII, na Itália. Olha aqui a escultura do Papa. Falaremos agora sobre os calendários lunares. Lunares vem de lua. Os calendários lunares são aqueles que se baseiam no ciclo da Lua. Assim, o dia tem início com o pôr do Sol, que é o momento em que a Lua aparece no céu. O primeiro dia do mês é contado na Lua Nova. O calendário islâmico ou muçulmano é um exemplo de calendário lunar que ainda é utilizado. Seu marco inicial é a migração do profeta Maomé de Meca para Medina. Um ano nesse calendário é formado por 12 ciclos completos da Lua. Como cada ciclo da Lua dura 29 dias e meio, foi definido que 6 meses do ano teriam 29 dias e os outros 6 meses teriam 30 dias. Assim, um ano completo nesse calendário tem 354 dias. Olha aqui a soma. 6 meses de 29 dias dá 174 dias. 6 meses de 30 dias, 180 dias. Somando o primeiro semestre, que cada mês tem 29 dias, 174. Mais o segundo semestre de 30 dias, que são 180 dias, nós teremos 354 dias.
Um fato curioso sobre os calendários lunares é que, por não estarem relacionados com o movimento de translação da Terra, as estações do ano não têm datas definidas, como ocorrem nos calendários solares. E os calendários lunisolares? Os calendários lunisolares baseiam-se no ciclo lunar e no movimento da Terra em torno do Sol. Os meses são contados pelo ciclo da Lua, enquanto a duração do ano considera o ciclo solar, ou seja, uma volta da Terra em torno do Sol. Como a duração desses dois ciclos não é proporcional, de tempos em tempos é preciso ajustar o calendário, inserindo um mês extra. Diversas civilizações utilizaram calendários do tipo lunisolares. Dois deles são bastante utilizados até hoje: o calendário chinês e o calendário judeu ou hebraico. O calendário chinês é o mais antigo que se tem registro na história, introduzido no ano de 2637 a.C., pelo imperador Wang Di. Além dos dias, meses e anos são considerados ciclos, que podem ser de 12 ou 7 anos. Cada ano no calendário chinês recebe o nome de um animal: rato, boi, tigre, coelho, dragão, serpente, cavalo, carneiro, macaco, galo, cachorro e porco. Por isso que a gente vê às vezes na televisão, no jornal: hoje está sendo comemorado o ano do cachorro no calendário chinês. Já viram? Pois é, olha aqui como funciona. Quais são os anos do cavalo, quais são os anos do carneiro, do macaco, do galo e assim por diante. Vocês podem observar com mais atenção aqui. Podem procurar aqui, 2020 é o ano do quê? Do rato, olha aqui, ó, 2020, ano do rato. O ano que vocês nasceram, veja que ano que era. É legal fazer essa pesquisa. O calendário judeu ou hebraico também é um dos mais antigos que ainda está em uso, marcando principalmente festas e celebrações religiosas. A contagem dos anos nesse calendário considera o início do mundo como ano 1, que teria ocorrido no ano 3760 a.C. Se ele ocorreu em 3760 a.C. e nós estamos no ano 2020, pelo calendário judeu, nós estamos no ano 5780. Interessante, a gente vai fazer essa continha aqui para comentar com vocês. Representação do calendário judeu. Conectando com a língua portuguesa. Até aqui falamos bastante sobre os dias, meses e anos. Mas e as semanas? Essa medida de marcação do tempo, tão comum no nosso calendário e na nossa rotina, já era considerada desde a antiguidade. Dois motivos podem ser relacionados com esse fato de agrupar 7 dias para definir um período de um tempo. O ciclo da Lua, em que cada passagem de uma fase a outra leva, em média, 7 dias. E os 7 astros visíveis no céu: o Sol, a Lua, os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Os nomes desses astros celestes foram utilizados para nomear os dias da semana da seguinte forma: dia do Sol, dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter, dia de Vênus e dia de Saturno. Essa denominação foi utilizada por diversos povos da Europa, podendo ser percebida até hoje em alguns dias da semana das línguas espanhola, francesa e inglesa. Muitas línguas, incluindo a língua portuguesa, sofreram grande influência do cristianismo, e dessa forma os nomes dos dias da semana passaram a ser relacionados a datas festivas religiosas, especialmente a Páscoa. Os dias dedicados à oração durante o período de Páscoa eram chamados de feriais, que significa feriado. A contagem dos dias da semana iniciava-se no sábado, que significa o dia do descanso para os hebreus. O dia seguinte ao sábado era então chamado féria prima, que é o domingo, seguido da segunda féria, segunda-feira, e assim por diante. Posteriormente, o féria prima foi substituído por domingo, do latim dominica, que significa dia do Senhor. Agora, na página 34, vocês vão fazer algumas atividades. Use o que aprendeu. Escreva com suas palavras qual a importância de registrar e marcar o tempo. Por que vocês acham que é importante
registrar e marcar esse tempo. A partir do que vocês aprenderam e do que vocês percebem, vocês vão colocar aqui. Combinado? 2. Assinale as frases corretas. As frases, portanto, tem mais de uma, tá bom? A. As diferentes aparências da Lua no céu ocorrem porque a Terra gira em torno da Lua. B. As diferentes aparências da Lua no céu ocorrem porque ela gira em torno da Terra. C. A Lua demora aproximadamente 28 dias para dar uma volta em torno do Sol. D. A Lua demora aproximadamente 28 dias para dar uma volta em torno da Terra. E. A Lua demora aproximadamente 365 dias para dar uma volta em torno do Sol. F. A Lua demora aproximadamente 365 dias para dar uma volta em torno da Terra. Assinale as corretas, tá bom? 3. Qual a principal diferença entre os calendários solares, lunares e lunisolares? São baseados em que esses calendários? Os calendários solares são baseados em qual movimento? O lunar em qual movimento? E os lunisolares? Coloquem aí, tá bom? 4. Observe no calendário a seguir as indicações da fase da Lua. Em seguida, complete as frases corretamente. Temos aqui o calendário de janeiro de 2021. Aqui embaixo, que dia inicia cada fase da Lua? A. As 4 fases mais marcantes da Lua são... Qual o nome delas? Vocês vão colocar aqui as 4 fases. Lá na página 25, vocês conseguem fazer essa consulta. B. A fase em que não conseguimos enxergar a Lua no céu é chamada de... C. A fase em que a face da Lua voltada para a Terra está totalmente iluminada é... D. Entre a fase de Lua nova e a fase de Lua cheia, ocorre a fase... Entre essas duas, qual é a fase? Entre a fase de Lua cheia e a próxima fase de Lua nova, ocorre a fase... Entre as duas, qual a fase que ocorre? Para fazer mais. O texto a seguir fala sobre a importância da Lua para os povos indígenas. Leia com atenção e, na sequência, responda as questões. A observação constante da natureza permitiu a eles saber, por exemplo, que na lua cheia os bichos ficam mais agitados pelo excesso de luz e por isso são presas mais fáceis. Assim, os índios aproveitam essa fase lunar para caçar. Eles perceberam ainda que a lua regula a vida marinha, embora não saibam exatamente como. Para eles, lua cheia é sinônimo de fartura de camarão, da mesma forma que a lua crescente ou minguante indica abundância de peixe linguado no mar. Como vimos, o conhecimento dos índios é fruto de uma atenta observação da natureza. Os cientistas chamam esse método de conhecimento empírico. Conhecimento empírico é um conhecimento a partir do que se observa na natureza, tá bom? Ou aquele que é deduzido a partir da repetição constante de certos fenômenos. Por muito tempo, os indígenas notaram que no período de lua nova há menos mosquitos, por exemplo. Logo, deduziram que esses insetos agem pouco nessa fase lunar. Isso é um conhecimento empírico. Então, cada criança indígena aprende a caçar, a pescar, a marcar o tempo e a se encontrar no espaço por meio da observação da natureza, certo? Errado. Eles levariam a vida inteira para aprender tudo isso sozinhos. Além do mais, vivem em tribos e lá compartilham o saber com os demais. Um conhecimento empírico, a partir da observação da natureza, que é passado de geração a geração. Porque se todos que nascessem tivessem que aprender tudo, eles passariam a vida inteira só aprendendo a mesma coisa. Mas um passa para o outro o seu conhecimento. Como pode ser explicada a luz que enxergamos na Lua, que a faz brilhar no céu? A luz que a gente vê da Lua. Como que a gente explica essa luz? O que acontece para que a gente possa ver essa luz? B. O texto fala que na lua cheia há muita luz, o que deixa os animais agitados. Qual seria a fase da lua em que há menos luz na lua? Quero saber a fase que tem menos. Por quê? Qual é a fase e por que ela tem menos luz? Vocês têm que explicar. Combinado?
C. Explique com suas palavras qual é a importância de compartilhar conhecimentos. Como isso pode ser feito nos dias de hoje? Porque lá não se compartilha tudo o que se sabe nas tribos indígenas? Por que isso é importante? E como que isso pode ser feito nos dias atuais? Façam essas atividades, me enviem. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande beijo para vocês, uma ótima semana e até a próxima aula.